Quais os passos para fazer uma boa correção do solo, ok? O que acontece aqui, que é muito interessante? Nós temos que fazer a análise química do solo na camada 0 a 20. Tem um vídeo aqui no canal que eu até vou deixar de recomendação para que vocês assistam, que é, eu acho que eu já falei em outras aulas sobre isso do vídeo, que é o que pedir na minha análise de solo. Que a gente mostra um caso de um produtor que chegou com as análises de solo que o laboratório dispunha para ele, e nós ajudamos então ele a verificar qual que era a melhor para o caso dele. Então o laboratório pode dar lá a básica, a standard, a premium, ele dá vários nomes aí. Mas fazer uma análise básica aí, né, que tenha pH, saturação por base, soma de base, tudo isso daí, na camada 0 a 20, e aí depois você faz a escolha do corretivo e adubo. O corretivo, no caso, se a gente for pensar mais focado aqui no caso do calcário, nós temos que levar em consideração algumas coisas. Se a gente está falando num sistema de plantio direto, no caso para culturas anuais, temos que tomar alguns cuidados, porque o pessoal fala assim, não, quanto maior o PRNT, melhor é. Eu vou explicar, vou fazer um esqueminha para vocês aqui, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Tem muita gente que fala, quanto maior o PRNT do calcário, que é poder relativo de neutralização total de um calcário, quer dizer, quanto maior é um PRNT, mais rapidamente ele reage no teu solo. Então, vamos supor, um cal virgem, né, que é óxido de cálcio, ele reage muito rapidamente no teu solo. Você jogou ele por cima, ele já entra em processo de reação. Porém, o que acontece? Ele não consegue se aprofundar no teu solo. Então, existe um gradiente aqui, existe um gradiente de pH até os 10 primeiros centímetros, porque geralmente os calcários, eles, se forem jogados só em cobertura, você não consegue aprofundar mais do que isso. Aí você tem aqui, às vezes, um pH alto, um pH elevado, que é 6,5, 7 até. E aqui para baixo, abaixo dos 10 primeiros centímetros, continua ácido. Então, na literatura, o que o pessoal recomenda, os engenheiros agrônomos de cooperativa, o pessoal de corpo técnico que está a campo aí também, tudo mais, a gente também, diferem bastante segundo a recomendação de calcário em cobertura. Então, o que vem se discutindo muito nos últimos anos? Se é utilizar um calcário com PRNT mais alto, presta atenção, um PRNT mais alto de um calcário, na metade da dose, ou 1/3 da dose calculada pela necessidade de calagem, pelo aquele cálculo de NC, porque o cálculo de NC, necessidade de calagem, leva em consideração a camada 0 a 20, camada arável. Se você está falando em colocar em cobertura, tem gente que diz o seguinte, então eu vou aplicar metade da dose para ser na camada 0 a 10. Só que muita gente também fala, né, que é uma coisa muito boa, uma coisa muito inteligente, inclusive, que em sistemas de plantio direto que não existe o revolvimento, se faz também a aplicação de calcário na quantidade do NC, só que com PRNT mais baixo. O que é um calcário com PRNT mais baixo? Geralmente são calcários mais grossos. Tem um vídeo aqui no canal que a gente fala só sobre PRNT. É um calcário mais grosso. Então você joga ele no teu solo, a reatividade, ele vai demorar mais para reagir. Então ele vai demorar 2, 3 anos para reagir. Mas vamos supor lá, agora só falando sobre a ação de um calcário com PRNT um pouco mais baixo, né, jogado em cobertura. Nós temos as plantas lá, ok? Então essas plantas, vamos pensar numa planta de adubação verde. A planta de adubação verde vai formar uma série de raízes no teu solo. Ela vai, por exemplo, um milheto, que é uma cultura utilizada para adubação verde, forma muitas raízes no solo. E aí, essas raízes, depois que você tira esse milheto, ou uma cultura qualquer, essas raízes, elas vão se decompor. E elas vão ter nesse teu solo, então, os chamados canais preferenciais, ou também chamados de canalículos, que faz com que esse calcário que está aqui em superfície, com a ação da água, ele consiga penetrar aqui para as camadas mais subsuperficiais. Olha só que coisa interessante. Esse calcário consegue descer no perfil do solo através do espaço deixado por essas raízes,
né? Esse calcário ele não reagiu tudo rapidamente, porque como a gente falou, ele tem um PRNT mais baixo, então ele demora mais para reagir. E aqui embaixo, então, nas camadas subsuperficiais, o calcário vai conseguir se aprofundar. E aqui ele vai reagir, né? Ele vai reagir e vai conseguir, então, corrigir esse teu solo em camadas mais profundas. Isso é algo muito importante para quem trabalha com culturas anuais. Para quem trabalha com culturas perenes, também é uma coisa interessante. Porque você vai estar utilizando nas entrelinhas dessas culturas também uma adubação verde. E essa adubação verde também tem o mesmo intuito, que a gente consiga, através desses canais preferenciais, desses canalículos, aprofundar o calcário e corrigir em subsuperfície. Mas é interessante, então, que a gente faça uma análise aí, inclusive se a gente desconfiar que nós temos um gradiente químico aqui, de 0 a 10, tem um pH, e de 10 a 20 fazer uma outra análise. Quando o produtor não tem um bom sistema de plantio direto consolidado, é interessante a gente verificar e monitorar também a questão química.